Há muitas bênçãos que muitos de nós já perdemos em nossa vida por não sabermos administrar elas. Bênçãos que são perdidas por causa da desobediência. Há muitos crentes agora que perderam de Deus as bênçãos decorrente de uma desobediência na nossa vida. E se a gente sair da nossa base, que é a palavra de Deus, a gente não tem estrutura. A gente acaba entregando, perdendo as bênçãos, por não termos estrutura dentro da palavra de Deus. Não é porque nós estamos numa igreja, que fazemos parte de uma igreja, e que temos 50 anos, 30, 20 anos na igreja, que as bênçãos do Senhor vai permanecer por causa disso não. Vai permanecer se nós permanecermos, irmã Lígia, com Ele na palavra de Deus. O que acontece quando um cristão sai da presença de Deus? Até os versículos é apagado da mente. Aquele tempo que você passou louvando ao Senhor, pregando o Evangelho, você sempre na sua mente, na sua cabeça, você tinha um versículo ali de conforto, de força. Irmã Lígia, parece que apaga tudo, irmã Lígia. Apaga tudo. A pessoa se torna uma pessoa pior do que natural. Perde a visão. Coração endurece. A rebeldia, a desobediência tem afastado as pessoas de Deus. E vamos dar exemplo aqui. Ah, pastor, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não confie nas suas capacidades físicas, intelectual. A caminhada do Evangelho, ela tem um princípio. O que vai determinar a distância onde eu vou chegar com Deus é minha descida, minha profundidade em descer os pés da cruz. É isso. Se eu quero crescer, eu preciso entender que há um princípio bíblico. Eu tenho que descer, esvaziar de nós mesmos, para que o achômetro, para que essa natureza humana, que está sempre querendo alimento pela desobediência, não sugue as nossas forças. Cuidado, igreja. Não fique pensando que você na igreja vai ter moleza, não, na obra do Senhor. É pau, meu cacete come no lombo, é assim mesmo. Onde é que você viu na Bíblia, dentro da história da palavra do Senhor, de homens e mulheres que venceram com Deus, com os braços cruzados, irmã Lívia, deitado, esperando o tempo passar? Os grandes homens e mulheres de Deus, eles foram coroados mediante as suas lutas. É isso. Um atleta, ele não é coroado se ele não vencer. Ou é coroado, ou é coroado. A desobediência rompe o laço com Deus. A desobediência rompe a nossa aliança e o nosso laço com Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Bênçãos decorrente de obediência. Maldição decorrente de desobediência. Não adianta, crente, você ficar aí culpando marido, culpando esposa,
culpando o filho, culpando o governo, culpando alguém pelos seus problemas. Enquanto os nossos olhos espirituais não se abrirem para entender isso, nós construímos uma plataforma de justificação, irmã Lígia. Uma plataforma que a gente constrói para se justificar. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de ciclano. Eu estou assim por causa do governo. Eu estou assim. De que se queixará o homem? Cada um responderá pelos seus próprios atos. E todos os meus atos em desobediência causará na minha vida sérias consequências. Como eu não vou assumir essas consequências, eu vou culpar alguém. E não é isso. A Bíblia fala de maldição decorrente de desobediência. Mas também a Bíblia fala de obediência ou de bênçãos decorrente o quê? A obediência. O retrato para nós hoje é o povo de Israel. Foi um povo escolhido por Deus ou não foi? A nação de Israel. Quando José morre, o povo de Israel entra no caminho da desobediência. O que é que Deus faz com esse povo? 430 anos. Isso é um período chamado período interbíblico. 430 anos. A Bíblia oculta o que aconteceu com a nação de Israel. Agora a nação surge, ao invés de ser cabeça, sendo cauda. Escravos, pisoteado por Faraó. Os hebreus trabalhando como escravo, construindo seus tijolos, telha para fazer as construções faraônicas. Um povo que estava sendo humilhado. E a Bíblia diz que aquele povo clamou. E Deus ouviu dos céus. Deus ouviu dos céus. Tudo na vida tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes fala que debaixo dos céus, não é? Há o tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. O tempo não é nosso, o tempo de quem é? De Deus. Há tempo para tudo. E quando Deus determina um tempo de punição para o seu povo, por decorrência de desobediência, esse tempo é Deus que determina, não somos nós. E esse tempo que Deus permite, é como se é uma escola para nós. É um aprendizado para nós. É algo que o nosso coração, algo grudor, que para isso ser desgrudado e arrancado, não tem outra ferramenta melhor do que a dor. Às vezes a dor é necessário para que a venda dos nossos olhos saia. Muitas das vezes a correção através da dor é o caminho mais curto para que nós se dobramos diante do Senhor. Porque enquanto isso não houver, a gente continua com o nariz em pé, salto alto, peitinho estufado, cheio de orgulho, porque eu conheço, porque eu estudei, porque eu fiz teologia, porque eu sou pastor, porque eu sou membro, porque eu sou diácono. Esse eu tem que estar lá fora. Aqui dentro é Jesus tem que estar. O eu, quem somos nós, igreja? Quem é eu, quem é você? Para estar atribuindo a Deus as consequências da nossa desobediência?
E muitos crentes estão culpando a Deus por isso, irmã Lígia. É por isso que muitos cristãos começam a mudar a oração. São orações que dói no ouvido do Senhor. Oração de lamento, oração de fracasso, oração de derrota, oração de coitadinhos, oração de coitado. Se não é o Senhor, eu já tinha morrido. É melhor que o Senhor me tire logo daqui. Há muitos crentes nas suas orações, são orações suicídias. Oração de suicídio. Deus, é melhor o Senhor tirar a minha vida logo, eu não aguento. Calma, para tirar. Deus tem propósito a cumprir na tua vida. Você esqueceu, foi? É, né, Lígia? Você está apressando pedindo a Deus para apressar a morte na sua vida. Se Deus tem grande propósito na sua vida ainda. As muitas conquistas na sua. Você esqueceu disso? Aí o que Deus faz, igreja? Como está lá em Provérbios 28, né? Versículo 1 está lá. E será que, se ouvires, olha a condição que Deus coloca. É se você ouvir, é se você quiser, é se você abrir seu coração, é se você obedecer. Eu coloquei dentro de cada um de você o livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você bem quiser e entender. Eu não obrigo vocês a me servirem. Vocês são livres. Eu não fiz um robô. Eu fiz um ser humano de barro, transformando em carne, e coloquei dentro do ser humano o livre-arbítrio. Você, aqui tem bênção, aqui tem maldição. Escolha o que é que vocês querem. Se Deus não colocasse o livre-arbítrio, ou não permitisse, não tivesse o pecado, o mal, não tinha livre-arbítrio, igreja. Olha para aí, Deus criou o mal para que o livre-arbítrio fosse nossa vida. Você entendeu agora? Então, Deus faria um robô. É por isso que existe o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então é se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A nossa mente é muito pequena, a cabecinha mesmo sabe? O Senhor nos dotou, o Senhor nos outorgou o seu poder, nos deu a sua palavra, deu o seu espírito, deu o seu nome, deu a sua palavra, colocou os anjos, e a gente, igual o carro velho, nem no tombo pega. Tem crente que é um negócio sério, igreja. Vai, filho! Como, Senhor? Eu sou contigo. Como? Não é? A gente precisa quebrar ou furar essa bolha, igreja. Pelo amor do Senhor. Não é porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador que Deus só quer isso na nossa vida, não. Deus não quer dar só a nossa salvação aqui na terra, não, igreja. A salvação, sim, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Isso não é mérito nosso. Nós não temos, igreja, não é porque é bonzinho. Eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo, não prostituo. Eu sou bonzinho. Não, acaba com isso, igreja. Acaba com isso. Nós, meu Deus do céu, nós somos mal mesmo, sabe? O coraçãozinho que nos engana, hein? O mentezinho aqui que trabalha contrário à obediência de Deus. Precisamos ser tratados todos os dias. Eu, como pastor, preciso ser tratado todos os dias. Todos os dias eu preciso estar descendo os pés da cruz. Deus, o que está acontecendo? Eu quero a cada dia. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina como é que eu devo seguir o meu Cristo. Me ensina como é que eu devo andar com o Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Houve um homem chamado Saul. Eu gostaria que você abrisse em Samuel 13:13.
O livro de 1 Samuel. O livro de 1 e 2 Samuel fala de Saul. Ah, pastor, foi Saul. Ah, foi Saul. E você é melhor do que Saul. Você é melhorzinho do que Saul. Treze. 1 Samuel. 1 Samuel 13 e 14. Que fala sobre Saul. Deus usa o profeta Samuel. E diz assim. Então disse Samuel a Saul. Quem era Samuel? Vocês lembram quem era Samuel? Lembra, irmã Lígia? Samuel era o rei? Não. Samuel era o príncipe? Samuel era o quê? Samuel era um profeta de Deus. Samuel era um profeta, filho de Ana, que a sua mãe era estéril, que a sua mãe era humilhada pela sua rival, porque ela é estéril, não tinha filho, e naquela época, quem lembra, Ana era esposa de quem? Deixa eu ver se as memórias de vocês como é que está. Ana era a esposa de Elcana. E Penina era sua rival. Penina e Ana era esposa de Elcana. Naquela época era permitido isso. Como Penina tinha filhos, e naquela época a mulher que tinha filho era honrada, e quem não tinha era humilhada, e Elcana humilhava a Ana. E Ana chorava tanto. Mas chorava, Senhor, se um dia o Senhor me conceder um filho, prometo levar à casa do Senhor, não foi isso? E lá ficará. Ofereceu. E quando Samuel nasceu, houve aquele tempo do desmame, tempo de amamentação, e ela entregou a Eli, que era o profeta, na casa do Senhor. Samuel estava crescendo, e por 3 vezes Deus fala com ele, Samuel, Eli, você falou comigo, me chamou? Eu não, eu ouvi uma voz aqui me chamando, aí ia dormir. A voz de Deus. Quantas vezes Deus fala conosco, e a gente, o coração às vezes está tão fechado, a gente não consegue ouvir, entender que é Deus falando conosco. Aí ele vai dormir. O profeta diz, vai dormir, filho. Você deve estar sonhando alguma coisa aí. Tá bom, profeta ali. Samuel, mais uma vez. Eli, chamou? O que está acontecendo com esse jovem? Não é? Aí vai dormir de novo. E pela 3ª vez, Deus, Samuel! Mas Saul tinha alertado a ele. Quando agora você ouvir, ele entendeu. Ele entendeu que era Deus falando. Aí você fala assim, Samuel, eis-me aqui. Não foi isso? Samuel era um profeta, igreja, usado por Deus. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus estabelece o profeta para dizer que Saul estava sendo estabelecido ali para governar Israel. E lá na frente, o mesmo Deus usa Samuel para dizer, Deus te riscou daqui. Você não fez o que era correto. Deus te riscou aqui. O que aconteceu com Saul, igreja? Quando Saul começou a desobedecer a Deus, a confiar mais em suas forças,
a não consultar mais a Deus. Deus enviou o profeta e disse: você está arriscado do reino aqui. Saul estava sentado no trono de Israel, mas sem a unção de Deus. Saul perdeu a unção e perdeu as bênçãos de Deus. Foi ou não foi isso? Só que ele não fez o que era reto aos caminhos do Senhor. A desobediência levou a Saul a perder tudo que ele tinha recebido. Esse homem ficou tão perturbado que ele começou agora a se consultar com os feiticeiros daquela época, consultando mortos, necromante. Olha que ponto chega um homem escolhido para governar Israel. Pela sua desobediência, Deus tira dele a unção e tira as bênçãos. O resultado na vida deste homem foi estar perturbado. É por isso que muitos crentes começam a ter a sua vida perturbada por conta da desobediência com Deus. Simplesmente Deus vai tirando, permitindo que a unção, aquilo que Deus te emprestou, Ele vai tomando de volta e vai dando a outro que vai chegando. E aí o cristão, você vê que Saul, ele mesmo sentado no trono, ele não tinha unção de Deus. Humanamente, para aquela nação, ele era rei. Mas para Deus ele já estava o quê? Arriscado. Há muitas pessoas dentro das igrejas, em cima de altar e por trás de um microfone, que já foram riscados por Deus. São os mortos espiritualmente. Endureceram o seu coração através da desobediência, confiando nas suas loucuras da sua mente, inventando historinha agora, tentando diluir o evangelho, tentando dar uma outra forma ao evangelho, mas um evangelho apático, um evangelho que não vivifica, que não há a presença de Deus. O povo, ou uma boa parte do povo dentro da igreja, infelizmente, estão afetados pelas consequências das suas desobediências. E não vão muito longe. Mais cedo ou mais tarde, enfrentarão a correção de Deus. Tanto a desobediência como o ser humano na sua tendência natural de fazer as coisas por si próprio, por si só, né? Nós precisamos consultar ao Senhor. Muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas, atitudes que entristecem ao Senhor, porque a gente não ouviu o Senhor, né? O Senhor, Ele fala conosco. E Saul, naquela época, ele tinha artifícios como rei de ouvir ao Senhor. O profeta estava sempre ali próximo dele. Ele não buscou a Deus, ele buscou ouvir a si próprio e fazer as coisas de acordo com a sua vontade. E depois foi em busca de engano, né? Como a gente, às vezes, muitas vezes também queremos ouvir ao Senhor, que fala diretamente conosco. Ele pode usar profetas, ele usa, ainda existem profetas. Deus já usou profetas para falar comigo e com vocês, com certeza. Mas Ele testifica dentro de nós o que Ele fala. E existem muitas pessoas que vivem em busca de ouvir o que querem ouvir, né? E por isso vivem consultando engano. Quando Deus quer falar conosco, Deus já falou comigo num ponto de ônibus. Eu não ando de ônibus. Mas Ele marcou comigo um encontro num ponto de ônibus. Eu peguei um Uber, o Uber não conseguiu parar no lugar onde tinha de parar, parou num ponto de ônibus, estava chovendo, eu fiquei embaixo do ponto de ônibus, e lá uma profeta pegou na minha mão e disse: Deus me disse que ia falar com alguém no ponto do ônibus. E eu cheguei no ponto do ônibus que eu tinha de chegar. Então, assim, a gente não busca, Deus é que vem até nós, né? E a gente precisa abrir, estar com os ouvidos atentos
para ouvir a voz do Senhor e calar também, muitas vezes, as muitas vozes que estão dentro de nós, para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. É verdade. Ainda em 1 Samuel 13, vai para o 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E agora? Pode ir. O mesmo Deus que usou o profeta para estabelecer Saul como rei de Israel, foi o mesmo profeta que Deus usou, mas agora você não subsistirá, você está arriscado agora. Você está arriscado. Porque Deus achou um homem segundo o seu. Quem foi esse homem? A história de Davi foi uma história de altos. Um homem segundo o seu coração. Mas em sua caminhada, digamos, cristã, em determinado momento, Davi caiu. Mas caiu feio. O pecado que Davi cometeu levou ele a cometer assassinatos, desgraça para a família, morte para a família. Mas sabe de uma coisa? Ele escreve o Salmo 51, o salmo de grito na sua alma: ó Deus, não me lance fora da tua presença. Não foi isso? Se arrependeu. Observe quando ele se sente, Saul, que Deus tinha arriscado ele, ao invés dele se arrepender, ele ficou com raiva e ódio de Saul, de Davi. É tanto que ele depois foi perseguir para matar Davi. Esse é o coração do ser humano, igreja. Ao invés de ver um arrependimento, e a falta de arrependimento transformado em ódio, vingança. Deus conhecia o coração de Saul, mas ele teve a oportunidade ou não? Ele foi abençoado ou não? Mas depois Deus permitiu que a bênção dele fosse o quê? Retirada. E a unção também. Quantos grandes e homens de Deus, cheios de unção, que hoje estão nas trevas, que hoje estão nas drogas, que hoje estão internados como loucos. Grandes homens de Deus, porque a desobediência levou esses homens a perderem a sua unção. Porque Deus reivindica, é por isso que eu digo, igreja, a unção que Deus coloca dentro de cada um de nós, isso é emprestado, hein? Deus empresta, está aqui, ô Ângela, toma aqui um dom. Irmã Marise, toma aqui um dom para você. Toma aqui um dom, está distribuindo. Não porque nós temos mérito, mas para o crescimento da obra dele, para o crescimento da igreja, para o nosso crescimento. A questão é que a desobediência nos leva a uma cegueira espiritual. O que Deus faz quando há cegueira espiritual? Quando não vos endureçais o vosso coração para ouvir a voz do seu teu Deus, simplesmente como a unção não é nossa, é emprestada por Deus, Deus simplesmente, tá bom, filho, deixa eu dar esse endemoniado que está vindo aqui se libertar, toma aqui. Tome aqui. E aí a pessoa fica chupando o dedo dentro da igreja, com uma vida amaldiçoada, as bênçãos retiradas, a unção retirada, e vai fazer como o Saul fez. Agora está cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de tanta coisa ruim. E vai sempre botar a culpa no pastor, botar sempre a culpa no irmãozinho. Alguém é culpado por aquilo ali, menos ele, irmã Lígia. Então vão viver de aparência, porque não tem mais a unção de Deus. Davi estava sentado no trono de Israel, para o povo ele era rei, mas para Deus ele estava o quê? Estava arriscado. Esse é o cuidado que nós temos que ter
na presença de Deus. Adão foi abençoado por Deus? Adão carregou Deus no seu coração? Andou com Deus? Deus andava. O que aconteceu quando Adão desobedeceu a Deus? Veio sobre ele maldição, a própria morte, que teve que matar o corpo dele. Ele teve uma série de consequências. Aquele homem que andava com Deus, quando ele ouve a voz do Senhor depois da desobediência, Deus deixa ele no jardim do Éden, ele já não está mais ali, ele já está em outro lugar. Adão, por que se esconde de mim? Por quê? Ele já estava nu. Quem te mostrou que você está nu? Está vendo a maldade já no coração, escondido. E um dos maiores erros de Adão não foi só o pecado, foi fugir. Você está vendo o que o pecado faz com um crente? Faz a gente fugir de Deus, irmã Lígia. Adão, te deixei aqui, você está aqui agora, fugindo. É assim que o pecado faz com que a gente fuja da presença de Deus e culpe alguém pelos nossos pecados. A gente agora é bonzinho, santinho, e todo mundo é os demônios. Ninguém presta, só eu que presto. Aí, veja bem. Olha a justificativa. Olha a justificativa quando não há um arrependimento no coração. Olhe a plataforma de justificação que Adão criou para ele. Deus, aqui, a mulher que o Senhor me deu. Está vendo aí? Foi quem? A mulher, hein? Eu não tenho culpa nenhuma disso, viu? Ei, Deus, eu sou santinho, eu oro, eu jejuo, vou para a igreja, dou meu dízimo, faço isso. Aqui, tá vendo? Agora, olha, a culpa aí, ó. Tá bom, tá certo. Aí Deus vai para a mulher, não vai? Eva, vem cá. Pois não, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Por que tu fez uma desgraça dessa? Eu não disse para você não desobedecer. No dia que você pecar, eu não podia mais estar com você. Deus, parei, Deus, vamos conversar aqui, Deus, parei, vamos bater um papo aqui. Deus, olha quem está aí, olha, a serpente. Não foi, irmã da Lúcia? Ei, tá bom, foi a serpente, não foi? A serpente era um animal muito bonito, muito... E agora Deus amaldiçoou ela. Agora tu vai comer o pó até o resto da sua vida. Tu vai restejar agora, só isso. Ai, se Adão reconhecesse, Deus, eu sou culpado por isso, Deus. Eu pequei. Eu reconheço. A história seria outra. Se Eva falasse, Deus, eu fui tão frágil. Eu dei ouvido a Satanás. Satanás colocou tanta dúvida na minha cabeça, Deus. É tanto que Satanás disse que se eu tocasse naquela fruta ali, os meus olhos iam se abrir e eu seria como o Senhor. E eu fui pego pela curiosidade. Me perdoe, Deus. Ela não falou isso. Igreja, tudo que nós temos que olhar aqui dentro, tudo começa dentro de nós. Você e eu, nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu quero ir para os céus, eu vou para os céus, mas eu preciso entender que para eu chegar nos céus, eu tenho um caminho a percorrer de muita luta. É ou não é, irmã Luísa? E eu sei que com as minhas forças eu não vou chegar. O tempo de igreja não vai me dar força para isso. É aqui dentro que eu preciso ver. A dor, quem sente é cada um de vocês. Teu marido não sente tua dor. Teus filhos não sentem a tua dor. A dor quem sente é você. Se Deus, ele risca Adão. Se Deus riscou Saul. Veja o povo de Israel. Veja lá em Números 14,
4, 14, 2 em diante. Até que ponto a gente vai achar, igreja, porque nós somos crente, nós somos insubstituível, que não, igreja, pelo amor do Senhor, a tua vida está em jogo. Tudo depende de obediência ao Senhor. 14, 2. Todos os filhos de Israel fizeram o quê? Contra quem? O povo de Israel murmurou contra Moisés ou contra Deus? Não, calma aí. O povo de Israel murmuraram contra Moisés. Moisés. Olha o perigo que esse povo estava. Olha a sarna que esse povo estava buscando para eles. Por que o povo não estava murmurando com Deus? Porque eles não tinham acesso a Deus. Eles só tinham acesso a Moisés. E eles esqueceram que murmurando contra Moisés, estava murmurando contra Deus. E a Bíblia diz, igreja, e toda a congregação lhe disse: quem dera se tivéssemos morrido na terra do Egito. Não é assim que a gente fala quando está com um problema? É assim que a gente abre a boca e fala. Era melhor que Deus. Ó, não aguento mais, Deus. Era melhor que o Senhor logo. Nunca diga isso. Não peça seu suicídio, não. Há um povo murmurando aí contra Deus. Deus tira a gente lá do Egito. Agora faz a gente perecer aqui no deserto. Pare. Quem dera tivesse morrido neste deserto. Vai lá. Quatro. Três, isso. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Xiii, olha que ponto, irmão. É melhor que eu fosse logo para o mundo logo, porque eu ia beber logo, ia me desgraçar na prostituição, acabar. Eu estou perdido mesmo. Olha que ponto chega um crente pensar isso. Isso é desobediência, é murmuração contra Deus. Você está provocando a ira de Deus. Igreja, vocês ainda não chegaram aos céus. Nós estamos aqui vivendo nessa terra, achando que isso aqui, não é o céu ainda. Lá no céu não haverá dia, não haverá noite, não haverá sol. Para que sol? Não precisa de sol no céu. Os céus é a glória de Deus. E você quer viver nessa terra como se estivesse nos céus? Que não quer enfrentar suas lutazinhas, que a Bíblia já nos alerta sobre isso. Nem precisa eu chegar aqui para vocês, como um pastor tonto, desbitolado. Epa, Deus está me mostrando que você está passando. Isso já está revelado aí. Ou não? Olha, minha serva Ângela, Deus está me mostrando que você está passando uma grande luta, um grande deserto, mas vai passar. Isso está na Bíblia. Ou não está? Estou querendo ensinar Deus, é? Quer dizer para vocês que vocês vão ter luta. O cacete vai bater no seu lombo, não tem como não. Você não é melhor do que os grandes homens de Deus que passaram pelos estreitos da vida. Esse evangelho que estão ensinando por aí, que é só grandeza, autoestima. Vai, crentezinho, com o seu mimimi. Seja pau para toda a obra. Está enfrentando luta, desce para os pés da cruz. Vai fazer o quê? Tem outra coisa a fazer? Tem. Ô pastor, ô fulano. Cada um tem sua cruz. A tua cruz é sua. Eu não posso cortar ela. Você quer que eu corte? Não vou cortar não. A tua cruz é a tua cruz.
A sua cruz, Lígia, é só você, ela é específica. A sua cruz é específica, porque Deus sabe a sua estrutura. Talvez, Lígia, se a sua cruz fosse trocada para a irmã Eline, talvez ela não suportava. Talvez a cruz dela, se fosse transferida para você, você não teria estrutura para suportar. E como é que você quer amanhã viver um evangelho de mar de rosa? O diabo, ele não vai atirar em quem está morto. Ele não perde seu tempo, igreja. Apesar que o diabo não tem tempo. Para ele não existe tempo. Ele é um ser espiritual. E dentro do universo espiritual, não tem, irmã Lígia, cronologia de tempo. Para Deus não tem tempo. Para Satanás não. O mesmo estágio, quando o diabo caiu nessa terra, ele continua. Ele não envelheceu, ele não ficou mais jovem. Eles não se multiplicaram, continua a terça parte dos anjos, porque eles não se reprocriam. Eles continuam. Para Deus, Jesus morreu agora. Sabiam disso? Para nós tem mais de 2000 anos. Para Deus, o seu filho morreu agora. Aqueles que estão no seio de Abraão, há mais de 2000 anos atrás, Jesus voltando agora, para aquelas pessoas que têm mais de 2000 anos, é como se eles agora morreram. O tempo é para nós. O dia da manhã não nos pertence. Eu não posso planejar a minha vida espiritual para hoje. Para amanhã eu não sei. Para amanhã eu não sei. A murmuração tem levado, e a irmã Lígia quer falar alguma coisa. Vocês podem falarem também. O Senhor pregando e assim o Espírito Santo falando aqui dentro de mim. Tudo, pastor, perpassa pela adoração, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. O coração de Adão era a vida, né? Na hora que ele peca, ele já sabia, quando Deus vem questionar, eita, vou morrer. E isso para ele era mais importante do que pedir perdão a Deus, do que se arrepender, do que se jogar aos pés do Senhor e clamar: Senhor, eu sei que eu vou morrer, eu pequei, mas não se afaste de mim, me perdoe, meu Deus, porque ele fez, pelo que eu lhe fiz. Ele preferiu justificar a perda, a consequência que aconteceu foi porque o Senhor me deu essa mulher. Saul, o coração dele estava no reino. Quando ele perde aquele reino, quando ele vê que o profeta chega para ele e diz isso, que ele foi riscado, não vem nele um sentimento de pedir perdão a Deus, de mesmo perdendo o reino, mas eu não quero perder o Senhor. Eu não terei o reino, Senhor. Eu perdi o reino, Senhor, mas eu tenho a Ti, Senhor. Eu Te adoro, Jesus. Eu Te adoro, meu Deus. Com reino ou sem reino, eu Te adoro, me perdoe. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi perdeu seu filho, mas até o último dia, ele esteve clamando ao Senhor, arrependido e aos pés do Senhor o tempo todo, clamando para que não perdesse a presença de Deus. Perdesse tudo, mas não perdesse a presença de Deus. É isso, meus irmãos, que nós devemos buscar, né, para a gente entender que o que importa é Cristo. Dele viemos e para Ele voltaremos. Se nós entendermos isso, não importa o que a gente perca nessa vida, a gente consegue suportar, assim como Jó suportou. E a sua esposa teve expectativa de que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Essa é a expectativa de Satanás.
que nós amaldiçoemos o nosso Deus como esse povo no Egito, que Deus tinha aberto o mar vermelho para eles passarem, que Deus mostrou para eles que Ele é Deus com eles, mas eles estavam apegados a quê? A o resto de comida que eles comiam lá no Egito, ao que eles estavam perdendo naquele momento. Para eles era mais importante do que esse Deus que se demonstrou para eles. Quando a gente entende e quer Ele nas nossas vidas, eu acho que a gente entende o que é adoração. A obediência é essencial para a gente viver debaixo da bênção de Deus. Só a obediência é essencial para mantermos nas bênçãos do Senhor. Sansão, por desobedecer a Deus, mostrar aonde era a sua força, que ele não poderia ter falado, ele perde a sua força e perde a sua unção. Salomão, por ele ter se envolvido com o pecado, mulheres estranhas, adoração a deuses estranhos. Quem era Salomão? O que aconteceu com Salomão? Judas andava com Jesus, teve toda a oportunidade de ensinamento do nosso próprio Jesus. O que aconteceu com Judas? Traiu. E a consequência disso, hoje, ele está no inferno. Judas está no inferno, sendo queimado lá. Imagine a cabeça de Judas agora. Imagine o que passa agora na mente de Judas, dentro do inferno. Judas Iscariote, o homem que, lembrando de Jesus, como que era Jesus, como era seu ensinamento, as oportunidades que Deus deu para ele. Imagine o sofrimento desse homem agora. A dor que ele sente na sua alma. E a dor maior é que ele tem consciência que não mais será aliviada a sua dor. Isso nos trazendo para o dia de hoje. Obediência é o caminho mais curto para a gente permanecer na presença de Deus. Obediência. Mande para o maior número de pessoas possíveis. Você vai ajudar alguém com isto. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé.
canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, Pastor.